As franquias de filmes de terror têm cativado espectadores ao longo das décadas, proporcionando experiências arrepiantes que perduram na memória. Desde clássicos atemporais até sagas modernas, essas franquias exploram os recantos mais sombrios da imaginação, trazendo à tona o medo e a fascinação que permeiam o gênero. Neste universo cinematográfico, cada sequência desencadeia uma nova onda de suspense, conectando os amantes do horror a narrativas envolventes, personagens icônicos e reviravoltas surpreendentes. Oi pessoal, eu sou a Final Girl e novamente junto aqui com o canal Momento Séries vamos falar do gênero que eu mais gosto, que é o terror, listando as melhores franquias do terror. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço que por favor não esqueça de deixar aqui o seu like no canal do Nilson, dá uma conferida nos meus vídeos, deixa o like e comenta também para ajudar o engajamento, tá certo? Bom, então vamos lá com o vídeo. Quando falamos em brinquedos no terror, nos vem um certo boneco ruivo na mente, que apesar de não ter sido o primeiro boneco em um filme de terror, certamente é um dos mais lembrados. E eu tô falando do Chucky, da franquia Brinquedo Assassino, criada em 1988 pelo diretor e roteirista Don Mancini, que no filme original contava sobre um assassino psicopata chamado Charles Lee Ray, que ao ser baleado e quase morrendo decide passar a sua alma para um boneco da linha Good Guy. E depois disso continua a sua matança, dessa vez com um boneco, infernizando a vida das pessoas que cruzam seu caminho, principalmente do pobre garotinho Andy Barclay. E com no total 8 filmes, que já teve de tudo, ele já ganhou uma esposa no filme A Noiva de Chuck, a icônica Tiffany, já teve um filho em O Filho de Chuck, já voltou pro terror depois de uma leva de filmes mais voltados para o humor com A Maldição e O Culto de Chuck, mas o que coroou mesmo essa franquia como uma boa franquia de terror foi a série Chuck, que não só continuou a história sem ignorar nenhum dos filmes além do remake, ainda conseguiu fechar algumas pontas soltas deixadas pelos filmes. E apesar de nem todos serem filmes maravilhosos, ainda assim a franquia Brinquedo Assassino com o Chuck é tão icônico que merece seu espaço na nossa lista como uma das mais notáveis franquias do terror. There's nothing innocent about child's play. Insidious é um filme de terror sobrenatural lançado em 2010, dirigido por James Wan e escrito por Leigh Whannell. O filme é conhecido por sua abordagem inovadora dentro do gênero de terror. O filme segue o casal Josh e Renai Lambert, que se mudam para uma nova casa com seus filhos. Logo, eventos sobrenaturais começam a ocorrer, principalmente em torno de seu filho Dalton, que entra em um misterioso estado de coma. Uma parte central do enredo envolve a prática de projeção astral, onde os personagens exploram o reino espiritual enquanto seus corpos permanecem inconscientes. Isso adiciona uma dimensão única à narrativa de horror. A família deve enfrentar forças sobrenaturais para salvar seu filho e descobrir a verdade por trás dos eventos estranhos. Insidious é elogiado por sua atmosfera tensa, uso eficaz de trilhas sonoras e jumpscares bem cronometrados. James Wan, conhecido por seu trabalho em outros filmes de terror, trouxe sua marca registrada para esta obra. O filme foi um sucesso de bilheteria e recebeu críticas positivas por sua abordagem original ao gênero de terror. Isso levou à criação de sequências, expandindo a história original. Em geral, a franquia Insidious é considerada uma franquia que revitalizou o gênero de terror, combinando elementos tradicionais com novas abordagens narrativas e visuais. It's your son. Em 1981, o grande diretor Sam Raimi, que já trabalhou em diversas produções de diferentes gêneros, lançou a sua marca no terror, com uma das franquias mais consistentes que existem do gênero, em questão de qualidade, que é a franquia Evil Dead, que em 1981 o filme contava sobre um grupo de jovens que vão para uma cabana isolada no meio do nada, e lá acabam encontrando um livro bizarro, o Necronômico, e uma gravação em áudio que lia frases desse livro, e ao ouvir isso, um a um daquela cabana acabou sendo possuído por uma entidade que quer a alma desses jovens. O filme conta com boas atuações e, apesar do orçamento baixo na época, conseguiu entregar grandes cenas de efeitos, tornando-se referência de efeitos práticos. E assim, com um conceito até simples, Sam Raimi iniciou essa franquia que até o momento conta com 5 filmes e uma série, sendo 2 continuações diretas do filme de 1981, continuando com o personagem Ash Willie, personagem que estava no primeiro filme interpretado pelo Bruce Campbell, que praticamente
simplesmente virou a cara da franquia. E essas duas continuações foram aumentando cada vez mais a dose de humor da franquia. Depois chegou um remake em 2013, na época dos remakes sombrios, que deixou de lado a veia humorística e resolveu apostar ainda mais no terror, mas ainda com cenas bem grotescas e sangrentas, que de fato deu certo. Mas mesmo assim ficou um hiato de 10 anos dessa franquia, mas não sem conteúdo dessa franquia, porque em 2015 tivemos a série Ash vs Evil Dead, que nós já citamos nas melhores séries de terror, dá uma conferida no vídeo. Mas enfim, apesar de ser uma excelente série, em 2023 chegou um filme novo, com novos personagens, mas com a mesma vibe incrível. Boa história, ótimos efeitos e direção. E apesar de não ter o envolvimento do Sam Raimi como diretor, o Lee Cronin continuou seu legado brilhantemente, consagrando Evil Dead como uma das melhores franquias do terror. Scream, ou Pânico, como é mais conhecido, é uma franquia de filmes de terror que começou em 1996, dirigida por Wes Craven. O primeiro filme, Pânico, é conhecido por subverter os tropos do gênero slasher, misturando suspense e humor. A trama gira em torno de um assassino mascarado que aterroriza uma cidade enquanto persegue um grupo de jovens. A franquia continuou com várias sequências, incluindo Pânico 2, de 1997, Pânico 3, do ano 2000 e Pânico 4, de 2011. Cada filme aborda questões metaficcionais sobre o próprio gênero de terror, usando um tom autorreferencial. A série de TV Scream também foi lançada em 2015, expandindo a narrativa para o formato televisivo. A franquia Scream é caracterizada por suas reviravoltas inteligentes, diálogos afiados e subversão dos clichês típicos de filmes de terror. Wes Craven, o diretor, trouxe uma abordagem metalinguística narrativa, onde os personagens estão cientes dos tropos do gênero em que estão inseridos. O primeiro filme Pânico, de 1996, introduziu o Ghostface, uma icônica máscara de assassino, e brincou com as expectativas do público ao desafiar as convenções do gênero. Os personagens são cientes das regras dos filmes de terror e muitas vezes fazem referências a elas. Pânico 2, de 1997, continua com essa abordagem e explora as consequências do primeiro filme, adicionando camadas à trama. Já Pânico 3, de 2000, expande ainda mais a mitologia da série, enquanto Pânico 4, de 2011, moderniza a franquia para uma nova geração, incorporando elementos da era da internet e das redes sociais. A série de TV Pânico adaptou a premissa para um formato de temporadas, mantendo o suspense e as reviravoltas característicos da franquia. Ao longo dos anos, Scream se tornou uma referência cultural no mundo do horror, sendo apreciada tanto por fãs do gênero quanto por aqueles que buscam uma abordagem mais autocrítica e inteligente do terror cinematográfico. Scream. Com certeza uma das franquias mais icônicas para falarmos de efeitos é a franquia Hellraiser, que iniciou no cinema com o filme Hellraiser Renascido do Inferno, um filme lançado em 1987 que foi uma adaptação de um livro do Clive Barker, que também é o roteirista do primeiro filme. Hellraiser então se tornou uma icônica franquia com seus personagens mais memoráveis, que são os cenobitas, que são um tipo de entidades malignas que chegam conforme você resolve um quebra-cabeça, uma caixa, que aqui na maioria dos filmes é chamada de caixa de Le Méchant. E o seu primeiro filme, que contava a história de Frank Cotton, um homem obcecado por prazeres pouco convencionais, vamos falar assim, que acaba encontrando justamente essa caixinha que é tipo um quebra-cabeça, que se resolvido prometia justamente o que ele achava que estava buscando. Mas na verdade ele é levado pelas entidades, que são os cenobitas, diretamente para o inferno. E a partir disso iniciou essa leva de filmes Hellraiser com um total 11 filmes. Com uma franquia tão grande, tivemos alguns deslizes grandes desses filmes, como os péssimos Hellraiser Caçador do Inferno, Hellraiser Mundo do Inferno e o Hellraiser Revelações, que são filmes horríveis que nos fizeram desacreditar que a franquia dos cenobitas, que tinha tudo para ser boa, pudesse retornar aos holofotes como uma das referências do gênero. Mas então que em 2022 o diretor David Bruckner nos provou que essa mitologia tinha muito que apresentar com o reboot dos filmes Hellraiser Renascido do Inferno, que mesmo não voltando com Doug Bradley, que interpretou o Pinhead por anos e de fato virou a cara da franquia, a Jamie Clayton assumiu o papel e mostrou que veio com uma versão serena e bem assustadora do cenobita, confirmando que mesmo tendo filme de qualidade duvidosa, essa franquia Hellraiser tem uma mitologia tão incrível que se torna um perfeito exemplo para a nossa lista. We'll
tear your soul apart. A Hora do Pesadelo é uma icônica franquia de filmes de terror que começou em 1984, sob a direção de Wes Craven, o mesmo diretor de Pânico. O filme original, também chamado de A Nightmare on Elm Street, introduziu o personagem Freddy Krueger, um assassino sobrenatural que ataca suas vítimas em seus sonhos, o que resulta em suas mortes no mundo real. O visual distintivo de Freddy Krueger, com sua queimadura facial e a luva com garras afiadas, tornou-se uma imagem icônica no gênero do horror. O filme inicial foi elogiado por sua originalidade e inovação no terror. A franquia continuou com várias sequências, incluindo A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de 1985, A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos, de 1987, entre outros. Além disso, houve um crossover intitulado Freddy vs Jason, do ano de 2003, que uniu os personagens Freddy Krueger e Jason Voorhees da franquia Sexta-feira 13. A Hora do Pesadelo destaca-se pela exploração do medo nos sonhos, criando um ambiente único para o terror. Freddy Krueger se tornou uma figura lendária no panteão dos vilões de filmes de terror, contribuindo significativamente para o gênero ao longo das décadas. No entanto, é importante mencionar que ao longo das sequências a qualidade variou e alguns filmes foram recebidos de maneira mista. Mesmo assim, a contribuição geral da franquia para o cinema de terror é inegável, deixando uma marca duradoura na cultura cinematográfica. Wes Craven, director of The Hills Have Baseado em fatos reais. Só essas palavras muitas vezes já nos fazem tremer na base. E uma franquia que se aproveita disso é a Invocação do Mal, que tem como diretor James Wan, que resolveu levar para o cinema uma adaptação da vida de Ed e Lorraine Warren, um casal que aparentemente lidava com casos sobrenaturais. E após tantos casos em que eles guardavam objetos amaldiçoados, eles montaram um museu com esses objetos. Alguns muito famosos, por sinal, como a própria Annabelle, aquela boneca muito famosa. E então, com essas histórias de casos reais em mãos, James Wan fez a festa e começou a fazer filmes desses casos com uma aura sobrenatural excelente, e tratando de possessão, casas assombradas, sem se tornar maçante, o que de fato é um feito gigantesco, já que esse subgênero é bastante utilizado. E fazer algo mais original, por assim dizer, é um mérito enorme, e aqui ele consegue fazer isso. Com no total 3 filmes, a franquia original, sem contar a Annabelle, a Freira e até a Maldição da Chorona, que faziam parte do Invocaverso, não. Somente os 3 filmes que falam sobre alguns casos em que o casal trabalhou. E apesar do terceiro filme não ter sido tão impactante quanto os outros 2, ainda assim, essa de fato se concretizou com uma boa leva de filmes sobrenaturais e uma excelente franquia de terror. A franquia Halloween é uma série de filmes de terror que começou em 1978, dirigida por John Carpenter. O filme original, também chamado Halloween, é considerado um clássico do gênero slasher e é frequentemente acreditado por popularizar o subgênero. A trama inicial segue Michael Myers, um assassino em série que escapa de um hospital psiquiátrico e retorna à sua cidade natal para aterrorizar a jovem Laurie Strode, que é interpretada por Jamie Lee Curtis. O filme foi notável pela sua atmosfera tensa, trilha sonora icônica e pela introdução do conceito do mal absoluto, personificado por Michael Myers. A franquia Halloween continuou com várias sequências, algumas das quais exploram diferentes aspectos da mitologia da obra. Algumas entradas notáveis incluem Halloween 2, de 1981, Halloween H2O, 20 anos depois, de 1998, e um reinício em 2007, dirigido por Rob Zombie. O filme Halloween de 2018, dirigido por David Gordon Green, é uma sequência direta do original de 1978, ignorando as sequências anteriores. Ele retoma a história de Laurie Strode e Michael Myers, oferecendo uma abordagem contemporânea à narrativa clássica. A franquia Halloween é conhecida por estabelecer muitos dos elementos que se tornaram padrões nos filmes de terror, incluindo o assassino mascarado, a heroína e a tradição de matanças em feriados. A figura de Michael Myers tornou-se um ícone do gênero, e a franquia continua a ser uma parte significativa da cultura cinematográfica de terror. He came home.
Nos filmes já citados, muitos deles têm vilões slashers, assassinos, entidades que possuem pessoas, mas imaginem uma franquia em que o vilão é a própria morte. Pois é, em Premonição é basicamente isso, que em resumo conta sobre um grupo de jovens que estão em um avião prestes a decolar para Paris, quando um deles, o Alex, tem uma visão do avião explodindo e matando a todos. É quando ele surta e cria uma confusão que tira ele e outras pessoas do avião. Então que depois disso, de fato, o avião explode. E as pessoas que deveriam ter morrido na premonição vão morrendo um a um pouco tempo depois. Enquanto o protagonista tenta burlar e se livrar dessa lista da morte. E com no total 5 filmes e com o 6º já prometido há muito tempo, Premonição se destaca justamente por seu vilão peculiar. E por suas mortes absurdas. A cada filme que se passa, esse acidente vai para lugares mais inusitados, como uma rodovia, uma montanha-russa, uma corrida de carros e uma ponte em construção, todos com diferentes pessoas tendo essa visão e tentando de diferentes formas burlar os planos da morte. E mesmo com o 4º filme sendo um verdadeiro desastre, o resto é bastante divertido de se assistir, com bons efeitos e atuações na maioria das vezes boas. E então a franquia dos acidentes absurdos tornou-se icônica e uma das melhores do terror. A franquia Sexta-feira 13 é uma série de filmes de terror slasher que teve início em 1980 com o filme homônimo dirigido por Sean Cunningham. O enredo central da franquia gira em torno do acampamento Crystal Lake e da lenda urbana do assassino Jason Voorhees. O primeiro filme estabeleceu a premissa de um grupo de jovens monitores sendo perseguidos e mortos por um assassino misterioso enquanto tentam reabrir o acampamento Crystal Lake, que ficou fechado após um incidente fatal anos atrás. Embora Jason Voorhees tenha sido mencionado no primeiro filme, ele só se tornou o principal antagonista da franquia a partir da sequência Sexta-feira 13 parte 2 de 1981. Jason é frequentemente retratado com uma máscara de hóquei e um facão, tornando-se um ícone do terror. A franquia gerou várias sequências, incluindo Sexta-feira 13 parte 3 de 1982, Sexta-feira 13 o capítulo final de 1984 e Sexta-feira 13 parte 8 Jason vai para Nova York de 1989, entre outros. Ao longo dos filmes, a narrativa passou por várias mudanças, incluindo as ressurreições de Jason, cenários urbanos e até mesmo um confronto com outro ícone do terror, em Freddy vs Jason de 2003. Em 2009, uma reinicialização simplesmente intitulada de Sexta-feira 13 foi lançada, explorando novamente as origens de Jason Voorhees. A franquia Sexta-feira 13 é conhecida por suas cenas de morte criativas, atmosfera de suspense e pela popularização do subgênero slasher nos anos 80. Jason Voorhees se tornou uma figura emblemática do cinema de terror, com a franquia deixando um impacto duradouro na cultura pop. Friday, the 13th. Bom, meus caros Winchesters, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Desde já quero agradecer a participação da minha amiga Final Girl, muito obrigado por fazer parte desse vídeo. E por favor, gente, vão lá se inscrever no canal dela, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Vão lá dar uma ajuda pra ela, pois o conteúdo que ela cria é de muita qualidade. E também, galera, deixem um like nesse vídeo para ajudar, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.